6 de junho. Busque a minha face e encontrará satisfação para seus maiores anseios. Meu mundo está cheio de coisas belas, criadas para funcionarem como sinais e lembretes da minha adorável presença. O mundo ainda afirma minha glória para todos aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Você tinha a mente mergulhada nas trevas antes de me procurar com todo o seu coração. Eu escolhi derramar minha luz sobre você para que pudesse se tornar um exemplo para os outros. Não há espaço para o orgulho. Sua função é refletir a minha glória. Eu sou o Senhor. Vamos orar. Deus de infinita bondade, estamos aqui, Senhor, para realizar mais um evangelho no lar online, que possamos estar com o espírito aberto para receber as informações do teu evangelho, interpretá-las da melhor forma possível, da forma correta, e trazer para o nosso dia a dia esse aprendizado. Que possamos, Senhor, melhorar a nossa parte luz, que possamos refletir o teu amor, os teus ideais, o teu exemplo, que possamos, Senhor, diminuir nosso orgulho e refletir todo o seu aprendizado. Que a espiritualidade maior possa nos conduzir nesse momento, cada um no seu lar, a todos que chegaram aqui e a todos que também não puderam estar aqui hoje, nesse momento. Sejam beneficiados com todo o teu amor e amparo. Coloque o remedinho nas nossas águas, ao qual cada um está precisando. E que possamos, Senhor, dar aberta mais um evangelho no lar. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de ler o evangelho hoje, de abrir o evangelho para ler? Levanta o dedinho. Alguém, um voluntário para poder ler o evangelho? Luciana. Capítulo 15, item 8. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se lançam anatema, se perseguem e vivem em inimizade.
O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação. Seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente? Quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia, a verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la porque não lhe é dado saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito de posse de verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral. Enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independa da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Texto muito legal, né, que fala sobre o desserviço que a religião provoca, promove, né, para nós como humanidade. Realmente nos separa e a gente se vê muitas vezes defendendo algo que não tem nada a ver com o que Jesus Cristo prega, que é a caridade realmente, amar uns aos outros e tudo isso que a gente estuda. E é incrível como a gente se vê muitas vezes enredado nisso, né? Como é que a gente pode, até mesmo nós espíritas, eu acredito, eu falo por mim, a gente se flagra às vezes. Eu parei de ouvir a Luciana. Todo mundo está ouvindo? Só eu que não estou ouvindo? Todo mundo está ouvindo? Não? Não, né? Ela caiu. Daqui a pouco ela entra de novo. Mas ela estava falando muito o que tem a ver com o texto, com muita propriedade, assim, muito legal tudo que ela estava falando, né? Quando ela começou a falar dos desserviços que a igreja acaba separando, né, a gente, que não é o que Cristo pregou, né? Porque quando Jesus veio, ele não tinha uma religião, não veio pregando uma religião. Ele veio pregando uma proposta, né, de amar, amor, perdão. E aí as pessoas pegam e criam dogmas e criam uma religião. Depois criam outra e criam outra. Lu, pode continuar, a gente parou Caiu, de ouvir. mas até me perdi, mas assim, eu acho que é relevante a gente abrir essa página para a gente estar sempre se lembrando disso, né? Porque a gente acaba também sendo enredado por esse sentimento, às vezes, que nos separa e não faz sentido nenhum. Na verdade, a caridade é a grande pedida de Jesus, é o que ele quer. As religiões, elas nos levam para o mesmo lugar. Acredito que está muito ligada a essa questão também de cada um tem a sua maneira de encontrar essa luz, encontrar Jesus. Então, isso não vem ao caso, mas que a gente possa
ter isso bem claro dentro da gente, que a religião, ela nos promove esse desserviço, que a gente tem que estar atento para a questão da caridade. No finalzinho aqui ele fala que o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, não fica pregando, o Espiritismo não fica pregando fora do Espiritismo não há salvação, né? Que parece que a gente já entendeu que essa questão da caridade é a nossa bandeira maior, máxima. Assim. É isso, eu me perdi um pouco, eu caí, mas vamos ver se tem mais alguém para falar. Mas foi muito bom tudo que você falou, né? E aí, quando você caiu, eu só complementei, não, eu só repeti o que você tinha dito, né? Que Jesus, ele não veio pregar uma religião, ele não tinha uma religião, ele veio pregar o amor, a compaixão, a caridade, o perdão, o amor, tudo é o amor. E aí as pessoas pegam e criam uma religião, e daqui a pouco criam outra religião, e daqui a pouco criam mais dogmas, e mais dogmas, e mais uma religião. Mas é como você disse agora, quando você voltou, a religião, ela o objetivo dela é nos levar ao mesmo lugar, né? A Deus, a nos conectar com o alto. Esse é o objetivo da religião, né? Agora, a gente sabe que a gente aqui na nossa casa, cada um na sua casa, a gente pode se conectar com o alto, a gente pode se trancar num quarto sozinho e se conectar com o alto, a gente não precisa estar dentro. Ainda bem, né? Porque nessa época de pandemia, até as igrejas se fecharam, os centros, agora estão voltando aos poucos, né? Porque já pensou, se só da igreja que a gente pudesse se conectar ao alto, ia ser complicado. Verdade, já vi muito assim, vamos na casa de Deus, como só ali, né, ele estivesse. E você vai crescendo com essa crença limitante, né, que vai te colocando muito limitado, você não consegue expandir. Então, e essa coisa também de acreditar que já está salvo porque está seguindo tal religião, não, ninguém tem a verdade absoluta, como o próprio texto fala. Estamos todos caminhando e precisamos sempre estar lembrando disso, que estamos todos juntos, somos filhos do mesmo Pai. Se a gente virar as costas para o irmão só porque ele é de outra religião, a gente não está entendendo direito o que precisa ser feito. É preciso voltar algumas casinhas aí para poder... E, assim, todas as religiões afro, por exemplo, são muito massacradas também, porque é uma questão de cultura, uma questão de identificação. Quem somos nós para falar alguma coisa? A gente não conhece nada. Então, respeito, né? É uma questão de se respeitar o outro também. Isso, e todos nós temos que nos ajudar, né? Ajudar uns aos outros, nós devemos nos ajudar. Todos nós dependemos de todos nós, né? De tudo assim que eu tô falando, até uma roupa, eu não sei fazer uma roupa, eu não sei fazer um café que, né? A gente compra o saco já ali do café, a gente precisa de todo mundo precisa de todo mundo, né? Mas a gente também sabe que a salvação é individual, então a gente tem que correr atrás, a gente tem que ajudar uns aos outros, né? Sim, e sempre. E toda vez que a gente tiver a oportunidade. Mas a gente tem nós temos que nos esforçar, né? Para subir um degrau nessa evolução. Alguém mais gostaria de falar a Suelen, e acho que a Márcia também vai querer falar, e depois a Silvia Leal. Eu vou falar rapidinho, aí eu passo a palavra para a Márcia. Essa questão que a Luciana agora levantou sobre a casa de Deus me fez lembrar um pouco do meu passado, porque isso ficou muito embutido também na minha cabeça. Quando eu era criança, eu era levada para algumas igrejas e eu ouvia muito isso.
Até que quando chegou a minha adolescência, eu descobri que a casa de Deus era eu, era o meu corpo. E aí isso foi muito difícil, cognitivamente, para eu entender. E apesar de hoje eu já racionalmente entender, simbolicamente e emocionalmente, eu tenho que me relembrar sempre. Porque às vezes eu me esqueço que a minha conexão é agora, que eu não preciso de intermediários e nem muitos recursos, né? Então, eu gostei muito do que você falou, Luciana, só para variar. E uma outra questão é que, assim, é tão difícil ainda a gente compreender e viver esses ensinamentos revolucionários de Jesus, né? Para a maioria de nós, que muitas vezes é mais fácil a gente pegar esse pensamento, distorcer e vender ele para alguém que tenha esse raciocínio semelhante ao nosso, e essa pessoa compra essa distorção e fica valendo como uma grande verdade, né? Porque às vezes falta realmente essa capacidade nossa de querermos evoluir e abraçar esse grande ensinamento de Jesus. Então, muitas vezes, eu não falo isso nem por maldade, às vezes o homem faz isso proposital, mas às vezes não, falta capacidade mesmo de entender, de interpretar esse amor, e às vezes ele apenas distorce e vende e passa essa informação para frente, né? Como se a igreja, um outro intermediário, fosse a verdadeira salvação, e a gente esquece desse fundamental que é Jesus, que é o seu ensinamento, como a Suzana falou, esse amor, amor, amor. Mas não é um amor só um amor, é um amor que traz uma bagagem muito grande, né, que a gente nem entende bem. É isso. Agora a Márcia, depois a Silvia. Então, é interessante que a Suelen falou o que realmente eu ia falar, né? Que, na verdade, Jesus, quando veio, ele trouxe para a gente nada mais, nada menos do que a interpretação correta da lei, né? E a reforma íntima. Então, até hoje, eu escuto, né, de pessoas que, não, espírita gosta de dar lição de moral. Fui numa palestra, entendeu? Negócio de dar lição de moral na gente, eu tô fora. A questão também de interpretação é a questão do querer também se transformar. Porque quando a gente não aciona o indivíduo, né? Não aciona o mecanismo da vontade de se transformar, qualquer informação que ele colha, ele vai escolher a que cabe a ele, a interpretação que ele quer ouvir. Tem esse ponto de vista também. Como tem o ponto de vista que a Suelen colocou, que entre o interlocutor, né, quem fala e quem ouve, existe uma distância muito grande da interpretação. E existe também um outro ponto de vista, que é a intenção de quem domina a palavra, de quem tem esse magnetismo que comanda a massa. Se a pessoa realmente ela está capacitada, essa capacidade é entre aspas, tá? É só para colocar aqui, né? Ela realmente, ela estudou aquele assunto, ela racionalizou, ela interpretou e não colocou a interpretação ao bel prazer, a satisfação para poder passar para o outro, né? Porque, na realidade, quando foi fundada a Igreja Católica, Apostólica, Romana, foi porque depois daquelas guerras todas tão sangrentas que eles ficavam perseguindo os cristãos, que eles viam que aquilo não ia acabar nunca, né? Mais de 300 anos, olha quanto tempo, né? Perseguindo os cristãos e guerras. Eles falaram, não, vamos fundar a nossa própria igreja, porque aí a gente domina eles. As pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, não dominavam o latim. Então, eles pegaram as leis e interpretaram do bel prazer deles. Então, eles manipularam a informação. E isso foi jogado diante das massas o tempo inteiro, até hoje existe.
pessoas que não buscam a verdade, a interpretação verdadeira, mas é porque elas são más? Não, às vezes é o que a Sueli falou, ainda não conseguiram essa maturidade espiritual ou ainda não despertaram para essa fé raciocinada. Porque é a mesma coisa, eu fico pensando, todas as vezes que eu leio, eu fico passando a leitura por uma peneira, né? De Sócrates, até que Sócrates fala aquela peneira, né? É verdade? Vai ser útil? Né? Posso passar essa informação para frente? É igual as fake news, né? Você olha e você fala, pô, para que eu vou passar isso para frente? Vai ser útil? É verdade? Então, essa coisa que a gente tem que ficar se policiando, orando e vigiando, vigiando e orando nossas atitudes, isso dá trabalho. Nem todo mundo está preparado para fazer isso, porque dá trabalho. Porque nós somos luz, mas também nós somos sombra. Nós somos sombra, mas também somos luz. Mesmo no processo de querer ser melhor, a gente continua tendo um lado sombra, né? Então, essa questão da interpretação, né? De quem fala, quem ouve, dessa coisa na igreja, quem está fora, que as pessoas acreditam que quando a pessoa está dentro de uma igreja, ela comunga com Deus, ela está mais próxima de Deus. Isso não deixa de ser vamos dizer assim, uma verdade com V minúsculo. Porque quando a gente está escutando mais, né, a palavra de Deus, a gente vai, aquela sementinha, ela está sendo jogada ali. É uma verdade com V minúsculo, mas isso também não tira, né? Vamos dizer assim, a pessoa que não frequenta nenhum lugar e tem uma conduta correta e tem uma conduta até que você fale, fulano deve ser de alguma igreja ou de alguma coisa, porque a postura da pessoa, né, e tal, e às vezes a pessoa não segue nada. Então, quer dizer que ela vai queimar no fogo do inferno, porque ela não segue nada, né? É esse bom senso, essa coisa, né, que a gente tem que avaliar, porque nós rotulamos o tempo inteiro, né? É igual a gente conhece, fulano é espírito, então a gente boa. Né? A gente mesmo, né? Fulano é espírito, ai, graças a Deus, porque a gente acha que comunga das mesmas ideias que a gente e a pessoa é gente boa, e a gente está rotulando. Não é assim, porque vai ter pessoas que fazem a interpretação errada em qualquer situação, né? O importante é o esforço que a gente faz para vencer as nossas más tendências e interpretar da melhor forma possível. Porque os erros vão acontecer. E é o que a Sueli veio trazer muito bem, né? Quem fala, quem ouve a intenção. Ela teve essa oportunidade de ser criada, né, de criança numa religião, e depois ela, raciocinando, não sei como é que foi, ela decidiu ir por um outro lado. Quer dizer, quanta coisa foi incutida na cabeça dela e que hoje, que para outras pessoas isso não desperta. Também acontece. E a pessoa pior é melhor? Não, às vezes não chegou ainda naquela maturidade para poder dar o plim, né? Dar dessa fé raciocinada. Porque Jesus não veio trazer nenhuma religião, que a Suzana falou, né? Ele não trouxe, ele não veio, o espiritismo é o melhor, futuro, vai ter o catolicismo. Ele não pregou, ele não profetizou nenhuma, não falou de nada. Ele falava de quê? De compaixão, né? De indulgência, de perdão, né? De humildade. Ele falava das virtudes, de todas as virtudes que a gente tinha que desenvolver diante dos nossos atos, né? Da lei que a gente tinha que ler naquele momento, né? E realizar, entendeu? Então, os nossos irmãozinhos também que estão lá dentro da igreja, eles também não estão fazendo nada de errado, assim, no sentido assim, intencionalmente, mas é porque também vem de muitos anos, né? Muito tempo. Passo a palavra aí para vocês. Agora a Silvia. É interessante o que vocês estão dizendo, é sério. Esse texto é muito interessante, né? Acho que quando a gente lê ele, pelo menos eu penso, é por isso que eu estou na doutrina espírita. Porque ele está dizendo que a questão não é onde você está, né? Em qual igreja, mas são os valores que são trazidos do evangelho, como eles são interpretados.
Tenho uma amiga que é evangélica, esses dias a gente estava conversando sobre a pandemia, e ela estava falando que na igreja dela você está fazendo muito trabalho social. E ontem eu estava olhando o site de uma instituição de caridade, que é do padre Júlio Lancelotti, que é da Igreja Católica, também da parte de trabalhos sociais, e tinha lá aquela frase, fora da caridade não há salvação. Então, se a gente for pensar as religiões, né, as principais, as mais seguidas, né, catolicismo, a evangélica e o próprio espiritismo, estão pregando a caridade como a função, como o principal, né, independente de qual é o grupo religioso ao qual você está ligado, nesse momento o que a gente mais precisa mesmo é demonstrar o amor ao próximo, e a gente faz isso através da caridade. E isso tudo que a Márcia falou sobre o contexto, né, da Igreja Católica, da história, eu concordo, eu acho que, assim, existem os textos bíblicos sagrados, né, se a gente for pensar, o Evangelho segundo o Espiritismo, como o nome diz, é segundo o Espiritismo, né, a partir do Segundo Testamento, você teve o Primeiro Testamento, e você teve lá o Torá dos judeus, né, são todos textos que foram derivando uns dos outros, mas a gente tem que prestar atenção em qual era a época que isso foi feito e quais eram os pensamentos dominantes da época, como é que a sociedade estava organizada, né? Quais eram os valores que foram passados como se fossem os do Evangelho, mas não necessariamente foram interpretados pelos líderes religiosos, né? Essa interpretação é que talvez seja o problema. Então, tem uma frase que diz assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que o outro entende. E é verdade, existe um caminho entre o que eu penso, entre o que eu falo, entre o que você ouve, entre o que você entende, a partir do que você conhece, e a partir do que você está apto a apreender, né? A assimilar, a juntar com o que você já sabe, a partir do que você já tem. Então, assim, outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre uma igreja, porque, assim, surgem novas igrejas, né? Todos os dias. Parece que qualquer um pode ir lá e fundar a sua própria igreja. Então, você pensa assim, qual é o sentido de você fundar várias igrejas? É porque você, de repente, quer disseminar as suas ideias e a sua interpretação do evangelho. E junto um grupo que também quer, né? Então, assim, a questão não é quantas igrejas existem, mas é o essencial, né? A função da religião é ligação com Deus. Essa é a palavra. Religião vem de religare, voltar, ligar-se com o alto, né? Com Deus, seja lá qual for o Deus que você acredita, mas é um texto para você pensar mesmo, o que realmente importa. Por que você está dentro de um grupo religioso, né? O que você está fazendo lá? Acho que era isso. Perfeito, sua contribuição. Gente, nosso tempo está acabando. Luciana, tu pode fazer a prece final? Beleza. Sim. Acho que dá tempo de ler esse item 10 aqui que fala da caridade. Também é muito legal. Pode ler, Suzana? Pode. Acho que dá tempo. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências em procurar
por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Faz, pois, que em vós, vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só, é a mesma coisa. Porque todo aquele que pratica a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Então, a gente fechando o nosso evangelho com essa mensagem de Paulo: fora da caridade não há salvação, que possamos nos fortalecer nessa verdade máxima de Jesus Cristo. Agradecemos o estudo de hoje, tão maravilhoso, que nos trouxe essa expansão para a nossa consciência, que a gente possa aproveitar com sabedoria esse ensinamento, essa dádiva de Jesus. Senhor, fluidifica nossas águas junto a essa espiritualidade divina e maravilhosa que nos acompanha. Seja colocado na nossa água o remédio necessário para os nossos espíritos, para todas as nossas necessidades individuais. Louvado seja o seu nome para todos sempre, Mestre, hoje e sempre. Amém. Amém, que lindo. Vamos tirar nossa foto, gente? Lindo demais nosso estudo de hoje. E que linda a foto da Márcia. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.